Fala fiel, bem-vindos ao canal mais quente de notícias do nosso Corinthians. Hoje temos um programa especial com notícias bombásticas que vão mexer com o coração de todo corintiano. Bombo, gente, mano, foi a loucura com baita contratação do Corinthians para Libertadores. Chega para ser titular, isso mesmo. E de última hora, SAF ganha força dentro do Corinthians. Agora vai? E olha só, fiquem comigo até o final do vídeo para você não perder nenhuma informação importante. Eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Sem mais enrolações, vamos lá. Bom, vamos lá, né? Bora! Avançou as negociações aí pelo empréstimo do volante Alisson. Meio que avançaram. É. Então, o São Paulo fez uma contraproposta para o Corinthians com valor de R$1,5 milhão. É porque o Corinthians tinha oferecido 1 milha, né? É, para fechar o negócio. 2 milhões se jogar contra o São Paulo, o Corinthians teria que pagar. E mais R$1,5 milhão de metas. Né? Se bater a quantidade de jogos, sei lá o que, quantos Que é jogos. 250 mil euros, Motinha, que daria mais ou menos isso daí. R$1,5 milhão, né? Então, e agora o Corinthians está analisando, porque né, o Corinthians queria o Alisson, mas não queria pagar, né? Só queria pagar os salários, né, até o fim de 2026. O São Paulo é o trouxa da história sempre, né? É capaz de levar de graça. Não, até porque é estranho, você vê, o Corinthians está trazendo, hoje foi a apresentação do Matheus Pereira também, né? E a negociação do Matheus Pereira, do Só que Ceará, o Corinthians parcelou em 12 de vezes. 150. Coitado do Fortaleza. Mas isso daí cheirou mal, cara. Coitado do Fortaleza, Não, mas isso cara. daí cheirou mal com relação aí ao próprio Marcelo Paes. Porque o Corinthians ele tá emprestando aí o Rian, o moleque aí que tava no elenco aí, veio da base lá, fraco. Mas E o Corinthians vai pagar o empréstimo. O Corinthians ele paga 100% salário. dos salários, Lelê. E tá pagando ainda 1,8 milhão aí, sem contar que tem que pagar mais 9 no final do ano, se quiser ficar com o cara em definitivo. 9 milhões. 9 milhões, fora o que ele já tá pagando aí de 1,800, caso ele queira ficar com o jogador em definitivo. É uma situação, Lelê, que eu achei, por exemplo, beleza, vai trazer o Matheus Pereira pagando isso aí, mas vai emprestar o Rian se tiver condicionado uma coisa com a outra, não sei se houve já um casamento das duas situações ali pra fazer o negócio. Não, já tá Mas fechado. o Fortaleza que paga o salário do moleque. Por que o Corinthians é obrigado a continuar pagando o salário, como já fez no caso do Fagner? Como fez aí no caso do próprio do Pedro Raul lá com o Ceará. Isso é já tá ridículo, fechado, mano. O menino já vai pra lá. Já foi. já tá lá. fechado. Mas, por exemplo, Lelê, se é o Duílio que faz uma merda dessa daí, todo mundo tá descendo o cacete com razão. Se é o Augusto Melo que faz uma merda dessa daí, tá todo mundo descendo o cacete com razão. Eu elogiei aqui o Marcelo Paes, mas pra mim, fazer um negócio desse tipo aí, Lelê, eu não concordo. Não, é que assim, se a gente for considerar que fosse uma troca de um por outro, o Fortaleza sairia perdendo muito, porque Sim. os níveis de Matheus Pereira e Rian não se equivalem, né? O Matheus Pereira é muito superior, é melhor É um jogador jogador, pronto, enfim, já tem mais experiência, né? Itália e tal. E chegou no meio do ano no Fortaleza e estava jogando. Aliás, o Fortaleza caiu e tal, mas entre todo o elenco, um dos mais queridos pela torcida é o Matheus Pereira. A torcida não gostou do empréstimo dele pro Corinthians. O Rian já não. O Rian a gente tava procurando o time para ele mesmo e tal. Então, se fosse essa troca, realmente o Corinthians tinha que recompensar o Fortaleza, porque a qualidade do jogador é superior. Mas quanto ao salário, eu concordo. O salário poderia ser, né, responsabilidade do time. É óbvio, inclusive o próprio São Paulo falando aí dentro das coisas que ele tá pedindo aí, é o Corinthians pagar a integralidade do salário do Maicon. Do Maicon não, do Alisson. Do Alisson. O que é justo. É a condição. Porque Tem essa o condição, o Corinthians São Paulo precisa não vai parar, emprestar. Motinha, de emprestar jogador que tá dentro do seu elenco, pagando salário, velho. Isso é um absurdo. Porque o Corinthians já tá pagando caro, não é barato você pagar aí 1,8 milhão no empréstimo até o final do ano, de um jogador aí, tudo bem, que é volante do Fortaleza. Não é um cara que se destacou, o Gerson, sei lá, qualquer outro jogador que você fale, pô, esse cara tem muita qualidade. O Marcos Antônio, por exemplo, quando a gente estiver pagando aí 1,800 pra ter o Marcos Antônio por empréstimo, você fala, beleza, vale, porque foi uma das principais referências do campeonato. Um dos caras que mais se destacou na posição. O Matheus Pereira é bom jogador, ponto. Eu não acho nem que ele brigue hoje, Lelê. Até briga pela titularidade. O Corinthians não briga? Eu acho que hoje, Eu acho se que vier vai o brigar. Alisson, por exemplo, se vier o Alisson, eu acho que o Alisson é titular. Eu acho que quem samba é o Carrídio, que é um baita do encostado, um morto dentro de campo. O gol do São Paulo aí teve praticamente 80% de culpa foi dele, que não marcou aí o cruzamento do Danielzinho. Mas, por exemplo, hoje, se vem os dois aí, o Alisson e o Matheus Pereira, eu acho que o Alisson é titular nesse meio campo junto com o Ranielli, com o Bidon, enfim. Nossa, aí eu discordo, mano. Você acha? Eu prefiro 1000 vezes o Matheus Pereira do que o Eu Alisson. não tô nem falando com relação à predileção, Lele. Eu tô falando porque o Dorival é um não. cara que confia no Alisson. Faz O Dorival quase 2 gosta anos que muito o do Alisson Alisson. joga bem. Ele tá pedindo o Alisson Então, pra brigar que por não joga. titularidade. O Matheus Pereira, eu acho que ele vem pra ser opção de banco, inclusive substituindo o Maicon.
Eu acho que ele vem pra reforçar elenco. Mas você gostou do Alisson, essa história do... O Alisson, Motinha, eu acho ele um jogador comum que teve uma fase aí acima do comum com o Dorival. Mas eu não acho que o Alisson é essa bola toda pro Corinthians ficar fazendo esse esforço todo, não. Eu acho, inclusive, Lelê, se sou hoje o Marcelo Paes, eu deixo meio que... Eu dou uma cevada no peixe lá, sabe? Eu deixo o Alisson se virar, porque a tendência, Mota, é o Alisson continuar no banco lá no São Paulo insatisfeito. Nem Tanto no que o banco. próprio Crespo falou, porque ele tava voltando de lesão, né? Mas quando ele tava em condição física, ele até era titular. Não, naquele tanto momento. que dentro do São Paulo, ficou todo mundo espantado que ele aceitou a negociação, que ele falou pro São Paulo, pro Corinthians, pode ir lá negociar porque eu aceito. Porque ele que quer ele não tá sair. jogando, A né? informação É um é essa, absurdo. que ele quer sair. Então, Motinha, se sou o Corinthians, eu não fico cedendo a essa pressão do São Paulo. O Corinthians ofereceu 1 milhão, Mas que eu é o acho que já tá Corinthians que quer. ótimo. Então, mas o São Paulo fez uma contraproposta pedindo 1,5 milhão, mais esses gatilhos no contrato. Aí se fizer não sei Tá quantos certo, São jogos, Paulo. mais 1,5 milhão. Não, o São Paulo tá na dele de pedir. Mas eu, se Sou sou o o jogador do Corinthians... São Paulo, os caras... Mas eu, se sou o Corinthians, eu aguardo o RG, porque mais cedo ou mais tarde o Alisson vai fazer alguma coisa pra poder sair. E vai ser pra outro time. Aí que tá, o próprio Crespo já disse, mas sair pra outro time, vírgula. Ele quer o Corinthians, Motinha, porque ele quer voltar a trabalhar com o Dorival. A informação é essa. Então o negócio é o seguinte: o Crespo já declarou no final de semana no Clássico, aí quando perguntado a respeito dessa situação, que ele não quer jogador aí com a cabeça distante dentro do grupo. E que se o Alisson quiser de fato sair, mal ele vai agradecido, ajudar, né, velho? ele vai ajudar o Alisson a sair. Mal agradecido, Então eu sou né? o Corinthians, eu aguardo. Falar, São Paulo, pra mim fica muito acima, esses gatilhos eu não concordo, 1,5 milhão eu não tenho. Enfim, eu aguardo. Mas o Alisson tem contrato aí também, o São Paulo falando, beleza, vai ficar aí à disposição. Pronto. É isso que eu tô Mas falando. eu acho que não vale a extravagância. Direito de um, direito do outro. Mesmo porque, ô Motinha, o É um São Paulo... absurdo esse cara. São Paulo vai ter que rodar o elenco, principalmente aí quando começar Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, aí Sul-Americana, Então, etc. vai jogar. Mais cedo ou mais tarde vai jogar. Uma coisa é o Jandrei, por exemplo. O Crespo até citou o Jandrei naquela... porque o Jandrei não tá contente e negocia. Só que assim, o Alisson é um jogador de linha. É muito mais fácil um jogador de linha ter rodagem do que um goleiro. Então, mais cedo ou mais tarde vai ser utilizado. E ele tá descontente por quê? Porque ele não tá jogando, não tá recebendo Ele oportunidade. quer jogar Ainda com a o Dorival, chegada, RG. E com a chegada do Danielzinho, perde-se ainda mais espaço. Ele quer Mas numa jogar com o dessa, Dorival. Motinha, se o São Paulo negociar o Marcos Antônio, abre-se mais uma vaga. Você entendeu? Então vai jogar. Mais cedo ou mais tarde vai jogar. Mas nessa Pra mim, condição ele ainda... morreu. Porque o Corinthians hoje, Lelê, dentro do que ele tem de opções aí, eu acho que o meio-campo é o menos carente. Se você montar hoje um meio-campo com o que tem à disposição ali, com o Ranielli, aí você pode jogar ali com o André, com o Matheus Pereira e com o próprio Bidon na armação, enquanto o Garro não volta, é um meio-campo que preenche muito bem a expectativa. Ainda aí tem você Carrilho, ainda tem Martínez, Exato, que tá aí sabe? pra... São jogadores aí que podem compor aí o Martínez elenco não aí, porque esse desgraçado aí também é outro que a gente tem que falar, a diretoria do Corinthians vai punir ele. Vai, disse que vai multar ele. Estão falando em 60% do salário, não sei se pode, mas eu ouvi de 40% a 60% aí o que o Corinthians está Ele não pensando volta, em não fazer. responde. Não dá Justamente a pela multa reincidência. máxima. Então, porque esse Zé Ruela do cacete, muitas vezes aí ficam com dózinha dele, porque, vocês viram a condição da Venezuela, como é que O que tá? ele tem a ver? A Venezuela tá ruim pro pobre. Esse cara tá em resort, tá andando de jet ski, tá postando foto em parque aquático. Não ele, né? A esposa. Sim, É verdade. Então, o pobre na Venezuela que se F. O rico não se F, velho. Não. O rico não se F em lugar nenhum do mundo. Eu falei isso aqui a primeira vez que ele já não voltou, a galera ficou brava comigo, que eu Não, tava e sendo ele tem sem coração. histórico de fazer eu isso, sigo a né? mulher Não, Sombra dele no me falou. Instagram, tá todo dia em academia top lá, com Exato, o carro velho. com teto solar. Ah. não sei o quê. Eles não passam necessidade nenhuma Exato, lá, gente. pagar Tem de louco, diferença. Ó, O povo, 90% do povo, sim, tudo bem, é a realidade. Mas esse Jogador povo, filho não, de jogador né, de velho? seleção, para. Essas horas. e tem um jogador que foi oferecido ao Corinthians, que é o Vitinho do Tijuana do México. Atacante, 24 anos, Era do São Paulo. né? Foi oferecido, né? Foi oferecido por um empréstimo com opção de compra. O Corinthians está analisando. Eu não... Vamos ver. Vamos ver. Mas, ô, Motinha, Só bora, mais uma diga. coisa pra complementar essa informação do Martínez. Hum. Tem uma volante do futebol feminino do Corinthians, que também é venezuelana. E ela também teve um problema, assim, porque depois que o passaporte, Trump pegou o Maduro lá, enfim, alguns serviços foram reduzidos, mas estão funcionando ainda. E ela também tinha que renovar esse passaporte dela, porque se o Martínez não trabalho, né? renovasse, ele não poderia ir para os Jogos da Libertadores, então tinha que renovar. Só que ela conseguiu renovar e dia 9 já estava aqui. Ela vai ver que ela tinha um esqueminha aqui. Ah, pegou a para. senha antes.
Gente, ele tá querendo ficar lá curtindo. Tanto é que tem uma entrevista dele, quando a gente ganha o título da Copa do Brasil, que ele fala, eu preciso de um mês de férias, eu quero um mês de férias. Eu não quero voltar em 15 dias, não. Ô, na moral, ele tá lá se Ele eu falou sou- isso? Se eu sou o Martinez, eu tiro uma foto lá no Poupa Tiempo. Eu vou lá no Poupa Tiempo. Mas, ó, Aí, me tô tentando perdoe. voltar, porra. Me perdoe o repórter aí, se não foi o Vessone. Eu tava ouvindo, assim, meio de relance a entrevista do Dorival. Eu não sei se foi o Vessone, tá, Lelê? Que fez a pergunta a respeito, inclusive, do próprio Martinez. E o Dorival responde, esse aí é uma incógnita. E meio que fechou a cara. Ou seja, o próprio Dorival conhece a peça dentro do elenco. Ele não tá respondendo o Dorival. Exato. No Então WhatsApp. o sem Dorival vergonha. fala na Os entrevista caras também, sem mano, vergonha, que ele isso que ele perdeu espaço no E ele vai Corinthians. ter que reconquistar a confiança. A confiança. É que o Dorival falou. E nem essa bola toda também, viu? Nem essa bola toda tem pra isso. achar que tá sentando na Tem janelinha isso esse também, comédia né? do cacete. Bom, mas né? na moral, confiança é com o Corinthians, meu, né? Ele vai dar uns B.O. Tem fiança, né, Marcão? Ó, quem fez o primeiro treino com o elenco hoje foi o Memphis. Voltou a voltou. treinar, né? Olha. Aí Mas esse não vocês não jogará o criticam, clássico. Não vai Vai jogar. ser preservado Olha ainda. Ele vai ser preservado até maio. Aí ele faz 15 minutos de um jogo e vai pra Copa. Joga um clássico, vai bem, pega uma semifinal aí vai bem, né, mano? Aí os caras, nossa, o Memphis. E é isso do Não, Corinthians. mas ô Motinha, então, até reforçando então com relação às manchetes do Uhum. Coringão, o Pedro Milans, o lateral do Peñarol, ele tá desembarcando aí no Brasil, talvez, acho que hoje, Fazer exames, né? deva estar chegando no Brasil aí para poder fazer exames aí, a parte burocrática. O Caio César também, o atacante que estava no futebol árabe, é outro jogador que também está desembarcando no Brasil aí. Se não chegou hoje, vai chegar nos próximos dias aí também. E possivelmente devem encaminhar as contratações aí com o Corinthians aí. Devem ser jogadores do Pedro o quê? Corinthians. Como é o nome dele? Milans. Nossa, Pedro Milans é o lateral do bom, Peñarol. É bife a milanesa, velho. O Pedro Milan já tá aqui, só Bom. que ele teve um probleminha que ele teve que emitir o CPF lá e tal, Ixi, tá atrasou um tirando pouco o os CPF. documentos, Só que o Caio César chega hoje. Ô, mas na moral, o E mano, ele outro, fica, só ninguém conhece. o outro reforço do Corinthians, ô Marcão, já tá palavrado, tá tudo certo também, mas não foi assinado, que é o João Ricardo aí, o goleiro que era do Fortaleza, o Corinthians tá comprando. Bom, pra ainda é o tudo mais do Sul. conhecido porque você tava jogando aqui. Agora o tal do Milans e o tal do Caio César, você precisa colocar aquela cartolina no aeroporto. É verdade, Bem-vindo, né? porque ninguém sabe quem é. Milan. Não, mas vou ninguém falar. sabe mesmo. O Milans, por ser jovem, né, que ele tem 23 anos, e ele tava sem contrato, porque terminou o contrato dele com o Peñarol. Aí a galera começou a ficar com o pé atrás. Pô, por que não quiseram renovar o contrato desse moleque no Peñarol, sendo que ele é novo, né, e tal. Só que, na verdade, foram adiando, chegou no final ele que não quis. Aí eu fui olhar, o Peñarol fez um post no Instagram de despedida dele lá. Você olhar os comentários da Xingando. torcida, não, todo mundo, obrigado Pedrito por lamentando. tudo, não sei o quê. Todo mundo a favor dele e contra o Peñarol. Porque, não, tipo assim... Não foi atrás pra renovar. Exatamente, ele foi atrás dos interesses dele. Então eu acho que é um jogador promissor, porque a Isso aí não é torcida lá robô, gosta não, né? muito dele. Isso aí não é robô, não, Isso né? aí é só no Instagram do Então, mas Motinho. ó, esse cara, Lelê, não conheço, sinceramente. Também Vi que teve passagens aí por seleção de base, mas como eu sou escaldado, porque o Lulinha também teve inúmeras passagens por seleção de base, falavam que na base ele era craque, depois a gente viu que não virou nada. Eu não vou fazer o que a RG faz, que muitas vezes chega o jogador aí, ele já começa a colocar a carroça na frente dos burros, falando que o cara é monstro e tudo mais. E tivemos um RG? exemplo claro aí Eu, do né? Angileri. Eu, O Angileri chegou aí, o primeiro jogo, o cara parou o Estevam, todo mundo, nossa, engoliu, pôs o Estevam no bolso, esse moleque Inclusive é um nós. comédia. Exato. Então eu não vou queimar essa largada Eu de me novo, não. iludi. Eu vou elogiar esse cara depois de 9 meses, RG. Ai, Da apresentação, depois de 9 meses você- eu posso elogiar. Você não aguenta. Eu acho que também não. 9 meses você não aguenta. Acho que talvez Acabou, Sombra. 9 dias, RG. Bom, torcedor corintiano, você que chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de ativar o sino das notificações para você receber as próximas notícias do Corinthians em primeira mão e ficar muito bem informado. E bom, o Corinthians avançou aí nas últimas horas para contratar o volante Alisson do São Paulo por empréstimo. O Corinthians já vem há um bom tempo já negociando aí com o São Paulo e nas últimas horas o negócio avançou significativamente e o negócio deve se concretizar. Alisson é uma contratação a pedido do técnico Dorival Júnior, que gosta do seu futebol, que inclusive o Alisson teve a melhor fase na carreira com o técnico. Então, eu quero saber a sua opinião. Você acha que é uma boa contratação para o Corinthians? Sim ou não? Ou você acha que o Alisson pode reconquistar aí o seu bom futebol?
Deixa sua opinião aqui nos comentários. E também tem aí o lateral direito Pedro Milans e o atacante Caio César, que logo logo vai ser anunciado pelo Corinthians. Já está tudo acertado, falta apenas algumas partes burocráticas aí. E olha só, uma notícia quentíssima que acabou de sair nesse exato momento. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Thomas Júnior, está planejando realizar um plebiscito com os sócios do Parque São Jorge para discutir a possibilidade de transformação do Corinthians em uma SAF. Isso mesmo, será que agora vai? E bom, para quem não sabe, o plebiscito aí é como se fosse uma consulta, né, com os sócios para saber o que eles acham, se eles concordam de transformar o Corinthians, o clube, em uma SAF. Isso mesmo. E tem uma questão aí que está pesando, que eu acredito que está mudando a ideia das pessoas de dentro lá do Parque São Jorge, é que o governo aprovou uma lei aí que, a partir de 2027, as SAFs terão que pagar bem menos impostos em comparação com os clubes associativos. Então, com isso, o Corinthians vê aí uma grande possibilidade, né, de transformar o clube em SAF, pois vai pagar bem menos impostos. E com a dívida, né, que o Corinthians enfrenta, a dificuldade financeira, o Corinthians não pode dar mole. Então o Corinthians já começa a mudar de ideia aí e vai discutir a possibilidade de transformar o Corinthians em uma SAF. Isso mesmo. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui nos comentários. E bom, eu fico por aqui, eu vou deixar os créditos dos programas aqui na descrição do vídeo. Energia 97 FM. O link vai ficar aqui na descrição. Eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço.